E ao todo, 80 cidades do estado estão em situação emergencial devido à estiagem ou à seca e enfrentam dificuldades para garantir recursos hídricos. A seca é grave e já causa prejuízos para produtores do Piauí. Você está vendo aí as imagens e, inclusive, tem um fenômeno que é a seca verde, uma chuva que acontece, mas é insuficiente para garantir a sustentabilidade daquilo que o solo é capaz de produzir. A repórter Gorete Santos é quem traz as informações. Lavouras que não se desenvolveram, animais sem pastagem, reservatórios de água praticamente secos. Em Picos, produtores de mel perderam cerca de 90%. A falta de chuvas regulares tem provocado prejuízos no campo, de sul a norte do estado. Equipes da SEMAR visitaram mais de 30 municípios e ouviram de alguns agricultores que há mais de 50 anos não se viu uma condição semelhante. O cenário que nós encontramos é de uma seca grave, visto que nós identificamos, inclusive, perdas de animais. Encontramos animais sem pastagem, encontramos perda na produção do mel, encontramos caprinos que são mais resistentes a essas questões climáticas, também bastante magros, e indícios de perdas dos mesmos, principalmente nos municípios do sudeste piauiense. Em alguns municípios, eu vou citar alguns ali na região de Picos, na micro-região de Picos, e Simões também é um exemplo. Nós encontramos algumas associações, né, de pequenos produtores que indicaram perdas aí de até 90% da produção do mel, incluindo também a perda de enxames, né? Então, isso por conta dessa questão do mato, que apesar de ter ficado verde, não florou. Então, impactou diretamente na produção do mel. E aí isso vai impactar no aumento do preço dos alimentos, né? Essa questão, eles precisam, que é de onde tira mais as verbas, né, para viver durante o ano todo. Então, vai impactar em algumas questões também de vivência. Registros de seca verde, quando a plantação chega a brotar, mas o solo não está úmido o suficiente para fazê-la desenvolver. E de cidades com mais de 50 dias sem chuvas, como Lagoa do Barro. Nem os produtores do litoral do estado escaparam. Tem alguns municípios ali do norte e na faixa litorânea, por exemplo, Cajueiro da Praia. Cajueiro da Praia, apesar da gente observar algumas chuvas, a gente observou a seca, porque houveram perdas na produção da macaxeira e do milho. Então, apesar dessas chuvas, inclusive a gente teve registro de chuvas extremas, não deu fim à seca. Importante para o solo e para a produção agrícola é a regularidade, que é algo que nós não estamos vendo. Chove um dia e 8 não, chove um dia, 10 não. Alguns municípios a gente registrou aí até 50 dias sem chuvas. Então essa irregularidade na chuva é que traz esse fenômeno que a gente está vendo, da seca, inclusive da seca verde, que é quando a gente vê um mato verde, mas os recursos hídricos colapsados, a produção impactada. Já são mais de 80 municípios piauienses em situação de emergência e essa lista deve crescer depois da última visita técnica realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O cenário grave identificado em algumas cidades preocupa ainda mais com a aproximação do fim do período chuvoso. O que está por vir não é bom, né? Os indicativos já estão apontando. Estamos aí no final da estação chuvosa, não tem perspectiva mais de vários meses com chuva, então não tem uma previsão tão boa assim para o pequeno produtor rural.